Bíblias em João, capítulo 1, e vamos ouvir hoje um sermão num dos textos mais conhecidos da Bíblia. Espero em Deus que seja também uma pregação tão edificante quanto a leitura do texto. João 1, 29 a 34. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado de que ele é o Filho de Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Deus, assim como João Batista pôde comprovar que ali estava Cristo, o Cordeiro de Deus, que o Senhor possa nos mostrar hoje o Teu Filho na pregação. Que nós possamos enxergar, Senhor Deus, Ele como o que tira o nosso pecado e o que nos dá, Senhor Deus, acesso à vida eterna. Que o Senhor me use, Senhor, enchendo-me do mesmo Espírito que desceu sobre Cristo. E que esse Espírito também, Senhor Deus, possa ser utilizado para quebrar os corações de pedra, para aquecer os corações frios e para encher os que são teus. Nós te pedimos, no nome dele, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A expectativa pela chegada de alguém é muito gloriosa, né? Você percebe na vida de uma mulher grávida que ela passa 9 meses esperando o dia que vai dar à luz. E é uma expectativa compartilhada pela casa. E cada mês você tem alguma coisa para fazer. Você precisa organizar o quarto, você precisa comprar o enxoval, você precisa fazer os exames para saber se está tudo bem. É tudo na data certa, tudo, né, no tempo devido. Você tem que passar 9 meses se programando. E daí nós vemos também a sabedoria de Deus para que uma gravidez ela não dure um mês, né? Seria impossível, é tanta coisa para organizar, seria impossível um mês. Deus é sábio e deu 9 meses para os pais se prepararem. Não somente isso, é um tempo para que haja uma expectativa, se cria a expectativa da chegada de um filho. E quando o filho chega, depois desse tempo, é um dia de muita alegria. E o pai, orgulhoso, pega o seu filho nos braços e quer mostrar a todo mundo: aqui está meu filho, eis o meu filho, um filho da aliança, um filho esperado. Expectativa do namorado que passa a semana inteira sem ver a namorada e espera a sexta-feira, que geralmente é o dia que os namorados se veem. Ele vai para a casa da sua futura esposa. Ali é gerada a expectativa do dia do casamento. Você espera, você aguarda, você anseia pelo dia em que aquela sua esperança vai ser consumada. E são expectativas maravilhosas que o Senhor nos faz passar na nossa vida. Seja ter um filho, seja casar, seja encontrar a pessoa que você vai passar o resto da vida.
De todas essas expectativas, e cada uma delas tem aspectos semelhantes a este que nós estamos vendo hoje, nenhuma se compara com a expectativa que foi consumada em João 1:29. Toda a história do homem aponta para este versículo. Preste atenção nisso. De Gênesis até agora, tudo que foi feito aponta para a chegada deste menino. Tudo. Desde que Adão pecou, e eu voltaria até um pouco mais, porque a promessa do descanso, ela estava ali encrostada em Gênesis 2, versos 1 e 2, quando o texto fala que o Senhor, Ele ensina o descanso dizendo o seguinte: Deus trabalhou 6 dias e descansou o 7º dia. Ali é o princípio do descanso, ali já estava sendo de alguma forma anunciado o descanso de Cristo. O descanso estava sendo anunciado ali, mas foi mais claramente anunciado em Gênesis 3:15, o chamado proto-evangelho. Primeira vez que o evangelho foi anunciado, quando o próprio Deus disse a Adão e Eva: eu enviarei o meu filho que vai esmagar a cabeça da serpente. Dali, irmãos, criou-se uma expectativa a respeito do nascimento de um filho. É tanto que quando você lê Gênesis 4:1, o que é que Eva diz ali no primeiro versículo do capítulo 1? Adquiri um varão com auxílio do Senhor. Veja nas palavras dela: eu não tive um filho simplesmente, eu adquiri o varão. O que é que tinha sido prometido no capítulo anterior? Que Deus iria dar um varão. E quando ela engravida e tem o primeiro filho, ela diz: aqui está o Redentor. A expectativa dela é que imediatamente após aquela cena tão terrível do pecado sendo tratado, viria a esperança do Messias. Só que quem nasceu foi Caim, e a esperança foi frustrada. Então passa-se o tempo, Caim mata Abel, Abel seria por quem viria o Cordeiro de Deus. A igreja é pela primeira vez em toda a história perseguida. A forma que Moisés descreve a morte de Abel é perfeita, porque Deus diz assim: o meu filho vai esmagar a cabeça da serpente. E aí você lê o texto de Gênesis 4, no assassinato de Abel, Caim, ele levanta e bate na cabeça de Abel, tentando matar a esperança do Cordeiro de Deus. Mas aí de Abel, no lugar de Abel, Deus põe 7 Enos, mas são pecadores. Aí você lê o capítulo 5 de Gênesis, e na descendência de Adão, você só tem fulano, viveu e morreu, viveu e morreu, viveu e morreu. Não eram esses. E a expectativa vai sendo gerada. Então vem Noé, A palavra Noa é a palavra descanso. O filho de Tera era esperado como o descanso, daí virá o descanso de Deus. Será Noé o Messias? E Noé é usado para salvar a família da aliança. Mas aí você percebe, não pode ser Noé. Porque no capítulo 8 de Gênesis, Noé desce da arca depois do dilúvio e ele sacrifica um animal para si. Então, se ele sacrifica um animal, é porque ele não é o cordeiro. E para não restar nenhuma dúvida, Noé peca, logo em seguida ele se embriaga e apresenta a sua real situação. Ele é pecador. Então, quem sabe Abrão,
Um homem que deixa sua terra, sua parentela, que sai da sua casa, que vai para uma terra que Deus vai mostrar. E Deus diz: eu farei de ti uma grande descendência, como as estrelas do céu, como a areia do mar. Abraão creu, e isto lhe foi imputado por justiça. Ou seja, se Abraão creu e teve justiça imputada, logo Abraão não é o Messias, que tem justiça própria. Mas quem sabe seus filhos? Isaac, Jacó, José é aquele que vai alimentar o povo. José é aquele servo sofredor, aquele que não fez nada para parar numa prisão, não fez nada para ser mal visto pelos seus irmãos, e sofreu sem ter pecado aparente. Mas José morre, e com ele morre a esperança, porque ele também era pecador. Porque o fato da Bíblia não evidenciar pecados em José, não quer dizer que ele não fosse pecador, porque viveu e morreu. Josué, Moisés, todos pecaram. Os juízes, Davi, Salomão, sempre a expectativa: será que é esse o menino que vai nascer e vai morrer pelos nossos pecados? Nenhum desses era. Até que Matthew Henry é fantástico nisso aí, mas antes de citá-lo, eu queria citar outro comentarista que me chamou muita atenção. William Hendrickson, ele diz exatamente assim, que antes dessa cena maravilhosa, teve uma outra cena que deve ser relembrada como o princípio da consumação da expectativa. Simeão, o velho Simeão, ele é apresentado a Jesus, o Cristo, ainda menino, bebê, enrolado, né, em mantas ali. Ele pega Jesus, um bebezinho, e ele diz assim: Senhor, tu já pode despedir o teu servo em paz. Eu vi a salvação. Você imagina o que é isso? Quanta teologia havia ali em Simeão? Aqui está a salvação, ou seja, o filho da mulher nasceu, o varão prometido nasceu, o profeta que Moisés anunciou, o rei que é superior a Davi, o juiz que nunca se desviou da justiça, o sacerdote que intercede pelo seu povo. Tudo isso foi conectado em Cristo, bebê ainda, nas palavras de Simeão: eu vi a salvação. E aqui está, não mais um bebê, mas um homem. E expectativa gerada é expectativa consumada, quando está baseado nas palavras do Senhor: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esperar, irmãos, pela vinda de Cristo é muito superior a esperar uma namorada chegar na sua casa, ou esperar um filho nascer. É a expectativa que lhe divide entre vida e morte, céu e inferno. Esperar, irmãos, o dia do Senhor é esperar o Cristo. É esperar o Cristo que vai ser entregue no pão e no vinho. O Cristo que vai ser anunciado na pregação. O Cristo que vai ser cantado nos salmos. O Cristo que vai ser buscado em oração. É por isso, irmãos, que o dia do Senhor é tão maravilhoso, porque a expectativa é gerada de segunda a sábado e precisa ser gerada no nosso coração. E por isso que é triste negligenciarmos os cultos no dia do Senhor, porque é negligenciar a maior das nossas expectativas, a vinda do Cordeiro.
E aí, entrando no texto já mais propriamente dito, nós podemos perceber que há uma sequência, né, cronológica que talvez não esteja muito clara se nós lermos apenas o texto de João, mas que vai ser corroborada pelos demais evangelhos. Observe o verso 29, diz assim: no dia seguinte veio João a Jesus. No dia seguinte, a quê? Se nós estamos lendo João, então nós estamos acompanhando João Batista. O dia seguinte aqui quer dizer o dia posterior ao testemunho de João diante dos que foram enviados pelos fariseus a buscar um testemunho de João Batista. Lembram-se? Eles perguntaram: tu és o profeta? Tu és o Messias? Tu és Elias? E ele respondeu cada uma dessas perguntas dizendo: não, eu não sou o profeta, eu sou um profeta. Eu não sou Elias, eu tenho o espírito da profecia de Elias, mas eu não sou Elias e eu não sou o Cristo. Então, depois dessa cena, quando você está lendo João, vem o texto onde Jesus Cristo é apresentado. Porque se João não era o Cristo, então agora é apresentado o Cristo. Só que nós lemos os evangelhos não a partir de um evangelho apenas, mas dos 4 evangelhos. E João, ele não cita diretamente o contexto, porque ele espera, inclusive, que os seus leitores do primeiro século conhecessem os sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas. Ele toma por verdade que o leitor do evangelho de João conhece os outros 3 evangelhos. Consequentemente, conhece o contexto histórico que está sendo relativo a Jesus, porque ele aqui tem como foco João Batista. O que é que aconteceu enquanto Jesus estava em determinado ponto e João estava conversando com os enviados dos fariseus? Jesus foi batizado e Jesus foi tentado. Mateus capítulo 3 e Mateus capítulo 4. Por que isso, irmãos? Porque essa conexão aqui entre batismo, tentação e apresentação. Porque no batismo o Espírito Santo desceu sobre Cristo. É a unção de Cristo. O fato, veja, descer sobre tem um significado muito forte para o israelita, para aqueles que conhecem o Antigo Testamento. Quando você lê o Salmo 133 e fala lá que é bom e agradável o Senhor é que os irmãos estejam em união, é como o óleo que desce da barba, passa pela barba, desce por todo o corpo de Arão. Aquilo ali era a cerimônia de unção. Passa na cabeça, desce pela barba e vai até o final do corpo. A unção era feita assim, com óleo. Todo o corpo da pessoa era tomado. Ele estava sendo ungido para ser sacerdote. A unção do rei, a unção do profeta. O que era a unção, a cerimônia da unção? É como nós hoje usamos a cerimônia da ordenação. Que tem até um aspecto parecido, porque na ordenação de um presbítero, na ordenação de um diácono, os pastores, os presbíteros da igreja são convidados a imporem as mãos sobre aquele homem que está sendo ungido, que está sendo ordenado ao ministério, porque a bênção de Deus desce sobre aquela pessoa. Então, a descida do Espírito Santo no batismo de Cristo é a unção de Cristo. É dizer que Cristo é o verdadeiro rei, é o verdadeiro profeta, é o verdadeiro sacerdote. Que ele veio com autoridade do alto. Ou seja, que ele vai fazer o que tem de fazer, não por ser mero homem, mas por ser um homem investido de autoridade divina, porque é Deus. Batismo de Cristo, veja, não há significado nenhum no batismo de Cristo se você pensar em lavar o pecado de Cristo.
Qual é o significado que tem esse batismo? Não tem nada a ver. Jesus nunca pecou. É porque ele não estava simplesmente sendo batizado, ele estava sendo ungido. Então acaba aqui o argumento dos nossos irmãos batistas, né? Que nós temos muito respeito, mas nenhum pela teologia deles do batismo. Quando eles dizem que eles usam o batismo de Cristo como informação para dizer que o batismo infantil é invalidado, porque Jesus foi batizado quando era adulto, pelo amor de Deus. Se você aplica o batismo de Jesus Cristo como o batismo que eu recebi, você está impondo sobre Cristo algum tipo de pecado. Ele não foi batizado como eu sou, ele foi batizado porque ele foi ungido. Ungido rei, ungido profeta, ungido sacerdote. Ele estava sendo ali numa cerimônia de ordenação. É o que eu devo entender. Então o contexto de Jesus Cristo é batismo, a descida do Espírito Santo sobre ele, e depois da descida do Espírito Santo sobre Cristo, investido de autoridade que foi vista pelos homens, capítulo 4 de Mateus é a tentação do Senhor. Ele foi 3 vezes tentado. Veja só, o que recebeu autoridade para morrer pelo pecado foi tentado. 3 vezes ele foi tentado, 3 vezes ele suportou o pecado, cumprindo a palavra de Deus, apontando para a palavra de Deus. O que é que acontece quando Jesus vence a tentação de Mateus 4? Ele venceu Satanás. O que foi que aconteceu com Adão no Éden? Ele foi tentado uma vez e pecou. Cristo foi tentado 3 vezes e nunca pecou. Adão sucumbiu à serpente, Cristo venceu a serpente na tentação do deserto. Israel no deserto pecou, Cristo foi levado ao deserto e não pecou. Adão estava num jardim onde ele tinha todos os frutos, só um lhe foi negado e mesmo assim ele pecou. Cristo, tendo fome e sede, foi dado a ele pão. Ele disse: eu vivo é da palavra de Deus e não deste pão. Ele é o segundo Adão, ele é o verdadeiro Israel, mas ele é também o Cordeiro de Deus. Você entende agora por que precisava primeiro passar pelo batismo e pela tentação? Porque só podia ser o Cordeiro de Deus se fosse ungido de Deus e se fosse vitorioso sobre Satanás. João não podia ser, Davi não podia ser, Saul não podia ser, Abraão, Moisés, nenhum deles podia ser, só Cristo podia ser. E João Batista vai dizer aqui: eu não o conhecia. Eles eram primos, mas eles nunca haviam se cruzado, a não ser na barriga da mãe. Quando João festejou na barriga da mãe a informação que Maria estava grávida. Eles não se conheciam, mas no dia que eles se viram, no dia que João Batista bateu o olho em Jesus Cristo, ele soube exatamente quem era. Foi João que o batizou. Então por que ele batizou? Porque ele viu naquele homem o Cordeiro de Deus, a ponto de ele dizer: Senhor, eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés. Como é que eu vou te batizar? Ele disse: é porque precisa ser cumprida toda a justiça, João. Foi cumprida a justiça no batismo, foi cumprida a justiça na tentação. Jesus volta então diante de João. João, agora o conhecendo, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro, irmãos, que é tão conhecido, né, na nossa linguagem cristã, também era muito conhecido na linguagem judaica.
Eram pelo menos 3 vezes que um cordeiro era levado ao sacrifício. Cordeiro pascal, uma vez por ano. Cordeiro da oferta voluntária. Cordeiro da oferta pacífica. Aí você vai ler, os comentaristas ficam uma discussão para lá e para cá, que cordeiro é. Aí chega William Hendrickson e diz assim: para que discussão? Por que não pode ser os 3? E aí ele matou a charada. São os 3. Porque cada cordeiro fala a respeito de um aspecto deste cordeiro. É o cordeiro que me liberta da morte para a vida, o cordeiro pascal. É o cordeiro da oferta pacífica, a qual eu entrego em agradecimento pela obra dele. É o cordeiro que se entrega como ovelha muda, indo para o matadouro, como diz Isaías 53. É o cordeiro. Eis o cordeiro. E ele está chamando a atenção. Eis, aqui é uma interjeição, não é eis de apresentar apontando, mas eis o cordeiro. Chegou o cordeiro. De quem é o cordeiro? Cordeiro de Deus. Não foi o cordeiro providenciado por um homem. Não foi um sacrifício pensado pelo homem. É o cordeiro de procedência de Deus. Foi Deus quem o deu. Veja só, Deus podia ter escolhido aqui Henry, né? Eu disse que ia citá-lo. Ele diz assim: Deus podia ter escolhido tirar o pecado do mundo de outra forma. Como? Tirando o pecador do mundo. Era mais simples ainda. Deus não pode conviver com o pecado. O homem é pecador, é só acabar com a raça humana. Mas ele diz: não foi assim que Deus resolveu tirar o pecado do mundo. Ele resolveu tirar o pecado do mundo entregando o seu filho para morrer pelo pecador. Quem poderia esperar isso? Isso não pode sair da cabeça de um homem, irmãos. Essa história não sai da cabeça de um homem. Um Deus que tira o pecado do mundo entregando seu próprio filho para morrer pelo pecador. E aqui o verbo, né, retirar, tirar, ele dá exatamente essa ideia. Às vezes ele é traduzido como tirar um peso, porque é isso realmente que Cristo faz. Ele tira o peso do pecado dos meus ombros. Nas palavras dele, Mateus 11, verso 28 a 30, ele diz: vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Troque o seu fardo pesado pelo meu que é leve. Isso é tirar o pecado. E ele fala o pecado no singular. Ele não fala eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados, mas o pecado. Porque ele está reunindo todos os pecados numa única palavra. Todas as quebras de mandamento, tudo ele tem poder para pagar o preço. Todo tipo de pecado está sendo resumido aqui. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí aqui você pode ter uma interpretação equivocada e pensar: então esse Cordeiro, ele veio para pagar os pecados de todas as pessoas do mundo? Então, para interpretar o que é mundo para João, eu preciso conhecer um pouco mais da linguagem de João a respeito de mundo. Então, aqui, o que é mundo? Capítulo 3, verso 16 de João, texto super conhecido. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que ele está citando o mundo aqui em João 3? Ele está dentro de uma conversa com Nicodemos, que era mestre de Israel e entendia que a salvação era só para o israelita.
Ele não conseguia conceber a salvação para pessoas de todo o mundo. E aí Jesus Cristo diz: porque Deus amou o mundo. Aí ele está ampliando a visão de Nicodemos para o mundo todo, mas depois ele afunila o que é mundo, para que todo aquele que nele crê, ou seja, para os crentes do mundo, de todo o mundo. Essa é a visão de João aqui de mundo em João 3,16. Agora João 4,42. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então você percebe, ele veio para salvar o mundo, não Israel simplesmente. E aí você vai acompanhando a interpretação de João. Agora 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é minha carne. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer, viverá eternamente. Eu vim para dar vida ao mundo. Então, quem é o mundo aqui? Os que comerem deste pão. Comer na Bíblia é crer. E você precisa interpretar tudo isso à luz da oração sacerdotal de Cristo em João 17, para não ficar nenhuma dúvida. João 17, verso 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ele vai dizer que somente se perdeu o filho da perdição. Por que Judas se perdeu? Porque era o filho da perdição, ou seja, porque o pai não lhe deu. Quanto a estes, ele cita os discípulos, né? Dos 12, nenhum se perdeu, só perdeu o filho da perdição. Os outros não se perdem, porque nenhum pelos quais eu intercedo se perde, porque o pai me deu. Ele está dizendo, Senhor, ele está orando pelo mundo, no sentido de todos os crentes do mundo, mas ele diz, eu não estou intercedendo por todas as pessoas indiscriminadamente do mundo, mas por aquelas que creem, as quais o Senhor elegeu na eternidade. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, das pessoas de todo o mundo que foram eleitas de Deus e creem no seu nome, não de toda pessoa que mora e habita nesse mundo. Voltando lá para João, capítulo 1, verso 29, diz, no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, vocês vão perceber que João vai sair de cena. Ele viu Jesus, apontou para Jesus e saiu de cena. É necessário que ele cresça e que eu diminua, vai dizer João Batista. A consciência ministerial que esse homem tinha. Thomas Boston diz exatamente assim, que o papel do pregador é embalar Cristo, né, no manto, como Simeão o embalou ali, dizendo, aqui está a salvação, e apontar para Cristo, dizendo, eis o Cordeiro de Deus. Esse é o papel do pregador. Nunca apontar para si mesmo, nunca dizer que em si há vida,
nem que em si a salvação. Não olhem para o pregador e digam: ali está o Cordeiro de Deus. Mas a nossa obrigação é dizer: eis o Cordeiro de Deus. E sair de cena. Ele viu e deixou a proeminência para o seu Senhor. Então o texto continua dizendo, verso 30: este é a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Ou seja, eu vim antes, mas ele é primeiro do que eu. Ele é eterno, eu não sou eterno. Então eu vim batizando com água para que ele possa vir batizando com o Espírito. Aí o verso 32 diz assim: João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Vi o Espírito descer do céu como pomba. Veja, aqui ele não está dizendo que o Espírito é uma pomba, nem que eu devo fazer de uma pomba o símbolo do Espírito, como por muitos anos a nossa denominação fez equivocadamente. E graças ao Senhor, desde 2014 nós retiramos a pomba de dentro da sarça. A pomba não foi ordenada para ser o símbolo do Espírito Santo, mas ele desceu como pomba, porque a pomba simbolizava tanto a obediência, a mansidão do Espírito, mas também um aspecto, irmãos, que poucas vezes é citado a respeito da criação. Quando diz lá em Gênesis 1, que Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. O verbo pairar é um verbo muito semelhante à ave que está chocando. A ave chocando ali os seus pintinhos, os seus ovinhos. Isso é pairar. E aqui diz: é como uma pomba. Tem um rabino que faz um comentário no Talmud, que é um comentário da lei do Senhor, Ben Zoma, o nome dele. E ele aplica exatamente isso aqui. Ele diz que a pomba que estava lá no Éden, ela estava pairando, porque ela estava chocando. Ela foi como o Espírito é como uma pomba chocando os seus ovinhos ali. O Espírito é dito aqui: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. O Espírito que estava com o Senhor na criação, pairando sobre a face do abismo, foi o mesmo Espírito que desceu na recriação em Cristo Jesus. O Espírito que agiu na criação é o mesmo Espírito que age. E aqui por que chocando? Porque o mundo vai nascer de novo. O mundo está sendo recriado. E eu não posso aplicar esse tipo de promessa somente para a vinda de Cristo, para consumar de uma vez por todas. Mas o mundo está sendo recriado. E agora eu vou voltar lá para o verso 29. Para corroborar com esse argumento, o verbo que é utilizado lá para tirar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O verbo está no particípio presente: está tirando o pecado do mundo. Ou seja, ele não tira de uma vez por todas. Ele tirou, ou seja, a certeza da sua obra consumada, mas ele está tirando o pecado do mundo. O Espírito está chocando. Está nascendo um novo mundo. O pecado do velho mundo está sendo retirado. E está florescendo um outro mundo diante dos nossos olhos. Você consegue perceber isso? O mundo está sendo recriado.
quando a igreja avança, o mundo, o reino está sendo expandido. Quando nasce um filho de Deus, o reino está se expandindo. Quando o povo começa a entender conceitos como justiça, liberdade, e nós somos afrontados desde o último ano, irmãos, nos nossos direitos mais básicos, e parecia que a igreja estava morta, parada, e o país inteiro ficou calado. E aí de uma hora para outra você vê novamente a igreja renovando as forças e denunciando o pecado. Porque é sempre assim, a igreja ela é perseguida, ela às vezes tem um momento de silêncio ali, de perturbação, depois ela entende e ela volta e começa a se levantar contra o pecado. E nós vemos o povo de Deus com filhos, com famílias que estão sendo usadas por Deus para reconstruir esse mundo. Agora eu preciso estar consciente disso, que é um processo sem volta, não vai ter retorno. O Senhor está tirando o pecado do mundo, o Espírito está fazendo novamente a obra que Ele fez na criação, recriando. E eu preciso saber quem sou eu nessa recriação, qual é o meu papel na recriação do mundo. Seu papel é, como mãe, ensinar o caminho do Senhor a seus filhos, como pai, governar a sua casa para o céu, como presbítero, ensinar e governar a igreja, como diácono, exercer misericórdia, como trabalhador, fazer tudo de acordo com a lei de Deus. E assim o Senhor vai, com essas pequenas coisas, reformando e reconstruindo o mundo. É assim que o Senhor vai fazer. E o texto termina, versos 33 e 34. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Eu não sabia, foi revelado. Ou seja, João está dizendo aqui, não é questão de família, não é porque eu sou primo dele que eu sei dessas coisas, é porque foi revelado. Não é porque eu sou profeta e conheço da lei, é porque foi revelado. Você pode sair daqui com um pouco de conhecimento que você adquiriu a respeito do Antigo Testamento e começar a falar de tudo isso que eu falei, repetir. Mas nunca ter sido batizado com o Espírito. Nunca ter sido gerado dentro de você, Cristo. É possível que isso aconteça. Porque você só raciocinou a respeito dessas coisas. Mas se o Espírito que desceu sobre Cristo descer sobre você essa noite, então, meu irmão, você vai conhecer por experiência como João conheceu. Foi revelado, ou seja, foi tirado o véu e ele compreendeu: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu queria lhe fazer uma pergunta final. Quem é Cristo para você? Veja, o texto não diz ele veio para tirar a doença do mundo. Ele veio para tirar o desemprego do mundo. Ele veio para tirar a injustiça social. Ele veio para tirar a solteirice dos solteiros e lhe dar casamento. Ele não veio para isso. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Ou seja, ele veio para resolver o problema na raiz. Não venha para a igreja buscar um cordeiro que veio para resolver os teus problemas banais. Doença,
perto do pecado é problema banal. Câncer perto do pecado é problema banal. Casamento desfeito, desemprego, nada disso deve ser tua preocupação primeira. Cristo, o Cordeiro de Deus, veio para tirar o pecado do mundo. Agora, quando ele terminar de tirar o pecado do mundo, ou seja, quando for gerado um novo mundo, aí você vai ler comigo lá o final da Escritura, Apocalipse, capítulo 21. Verso 1 em diante. Vi novo céu e nova terra. João, o mesmo que escreveu o Evangelho, narrando as palavras de João Batista, ele diz: eu vi a terra restaurada, reconstruída, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, ou seja, foi tirado o pecado do mundo. E o mar já não existe. O símbolo do mar, o símbolo das tribulações, não existe mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E agora, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Por quê? Porque foi tirado o pecado do mundo. Porque as primeiras coisas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Sabe quando é que esses problemas vão passar da tua vida? Ou quando você morrer, ou quando Jesus vier para completar a sua obra. Enquanto isso não acontecer, haverá dor, sofrimento, desemprego, problema no casamento, dificuldade para casar, dificuldade para arrumar emprego. Esse não é o problema. O problema é se o teu pecado foi tratado pelo Cordeiro. Se você tem o Cordeiro de Deus, que tirou o teu pecado, os teus problemas estão resolvidos, irmãos. Tudo se fez novo. Mas ainda há uma expectativa. O Cordeiro vai voltar. Será que você vai reconhecê-lo como o teu Cordeiro? Será que você vai reconhecer como teu Salvador? Ou será que nesse dia você verá o justo juiz e o teu coração tremerá de medo? Porque você vai dizer: não eis o Cordeiro de Deus, mas eis o juiz de Deus, que arranca o pecador do mundo e lança no inferno. Quem é o Cordeiro de Deus para você? Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Tu és o Cordeiro de Deus, enviado por Deus para nós, Senhor. Deus Pai Santíssimo, Tu poderias ter, Senhor Deus, resolvido o problema do pecado, exterminando a raça humana do mundo. Mas o Senhor resolveu mandar o Teu Filho, Teu único Filho, para nos salvar. Glórias ao Teu nome, Senhor. Obrigado por tão grande redenção em Cristo. Ajude-nos, Senhor,
a ter sempre a expectativa viva no nosso coração da vinda final do Cordeiro. Não para que isso nos iniba, Senhor Deus, de fazer e cumprir a nossa missão até lá, mas que a nossa esperança não esteja nas soluções imediatistas de resolver o problema que nos aflige hoje, mas que a nossa solução esteja nos novos céus e na nova terra, prometidos pelo Senhor. Que o Senhor encha a tua igreja, Senhor Deus, de ânimo e ardor do Espírito para fazer a tua obra, porque o Cordeiro de Deus já veio e tirou o pecado do mundo. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos cantar com alegria, respondendo à pregação, o Salmo 40, versos 1 a 10.